Muito bem, pessoal. Vamos ler o enunciado da questão, que diz o seguinte: com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transitores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandes determinantes para o desempenho de um processador é sua densidade de transitores, que é o número de transitores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transitores que estavam distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transitores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, lei de Moore. Considere 0,30 como aproximação para logaritmo de 2. Muito bem, pessoal. Então a gente tem que perceber o seguinte: a densidade é a divisão de alguma coisa pelo espaço que ela ocupa. Então, nesse caso, em 1986, a densidade de transitores era 100 mil dividido 0,25. E como vocês sabem, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4, ou seja, a densidade em 1986 era de 400 mil transitores por centímetro quadrado. E a questão, ela nos diz o seguinte: a gente quer chegar a 100 bilhões. E 100 bilhões, matematicamente falando, é a mesma coisa que 100 vezes 10 elevado à nona, certo? Já que 10 elevado à nona é a mesma coisa que 1 bilhão. E como são 100 bilhões, então a gente multiplica 10 à nona por 100 e fica 100 vezes 10 à nona. Esse é o resultado que a gente quer chegar, partindo deste valor aqui, que é 400 mil. Então percebamos o seguinte: a gente pode montar uma função exponencial. Então nossa função, em função do tempo em anos, ela vai partir de um valor inicial, que a gente pode chamar de quantidade inicial, tudo bem? E essa quantidade inicial vai ser multiplicada por 2, certo? Já que ela vai dobrar. Porém, ela vai dobrar só a cada 2 anos. Então, a gente vai dividir por 2 a quantidade de tempo. Ou seja, a gente tem essa função aqui e a gente pode substituir os valores que a gente já tem. Então, nossa função tem que chegar a 100 bilhões, que é 100 vezes 10 à nona. Tudo bem? Isso vai ser igual a nossa quantidade inicial, como a gente já disse, é 400 mil. E vocês têm que lembrar que 400 mil é a mesma coisa que 400 vezes 10 ao cubo, ou seja, 400 vezes 1000. Então vamos colocar aqui 400 vezes 10 ao cubo. Tudo isso vezes 2 elevado a t sobre 2. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode passar dividindo esse 400 vezes 10 ao cubo, a gente vai passar dividindo para o lado esquerdo, tudo bem? Então a gente divide por 400 vezes 10 ao cubo e mantém a igualdade por 2 elevado a t sobre 2. O que a gente faz agora? A gente vai simplificar esses dois zeros da divisão para deixar mais fácil. Então a resposta vai ficar 1/4 vezes, lembrando que o 3 que está no denominador, ele vai para cima negativo, e 9 menos 3 é 6, tudo bem? Tudo isso é igual a 2 elevado a t sobre 2. Se você não está entendendo, faça uma revisada em matemática básica, tudo bem? Então agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lembrar que numa igualdade, por exemplo, x é igual a x. Se a gente levar ao quadrado o lado esquerdo, então a gente tem que levar ao quadrado o lado direito também, para manter essa igualdade. Por exemplo, se eu fizer logaritmo de um lado, eu tenho que fazer logaritmo do outro lado também, a fim de manter a igualdade. E é isso que nós vamos fazer com esta igualdade. Então, fazendo o logaritmo do lado esquerdo da igualdade, como a gente sabe, é 1/4 vezes 10 à sexta, ou seja, logaritmo de 1/4 vezes 10 à sexta, ele tem que obrigatoriamente ser igual ao logaritmo do outro lado, já que é uma igualdade,
ou seja, logaritmo de 2 elevado a t sobre 2. Agora a gente vai aplicar as propriedades do logaritmo. O logaritmo de uma divisão, ele vira uma subtração, tudo bem? Então log de 1/4 é a mesma coisa que log de 1 menos log de 4. Já o 10⁻⁶ ele está sendo multiplicado. Então, pela propriedade de logaritmo, a gente vai somar. E tudo isso, obviamente, tem que ser igual a o que está no expoente passa multiplicando na frente, conforme a propriedade de logaritmo, e isso mantém o logaritmo de 2. Agora a gente vai apenas resolver. Logaritmo de 1. A gente sabe que qualquer número para dar 1 tem que ser elevado a 0. E com 10 é a mesma coisa. Então, é 0. Logaritmo de 1 é 0. Menos. Logaritmo de 4, mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Porque 2 elevado ao quadrado é 4. Logaritmo de 10⁻⁶ é o próprio 6. Porque 10 elevado à sexta é 10 elevado à sexta. E tudo isso tem que ser igual a t sobre 2 vezes 0,3, que é o valor que o enunciado nos deu. Agora, 0 menos o 2 passa multiplicando na frente, já que é um logaritmo exponencial, vezes 0,3, que é o valor que o enunciado deu, mais o 6 é igual a 0,3 vezes t sobre 2. Agora, 0 menos 2 vezes 0,3 é 0,6, mais 6 é igual a 0,3 vezes o tempo dividido por 2. A resposta vai ficar 6 menos 0,6 é 5,4. O 2 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar igual a 0,3 vezes o tempo. 5,4 vezes 2 é 10,8. E esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Isso é igual ao tempo. Agora, 10,8 dividido por 0,3 é a mesma coisa que 108 dividido 3, ou seja, 36 anos, que é o nosso tempo. Agora perceba o seguinte, esse é o tempo desde 1986. Então a resposta vai ser 1986, que é o ano que iniciou, mais esses 36 anos que se passaram. E somando isso, a gente tem como resultado 2022. Ou seja, isso vai acontecer no ano 2022, gabarito letra C.